Fala aí galera que curte nosso canal, tudo bem? Eu sou o Bruno Barros e seu canal Futebol Fundo Possense. Se você ainda não é inscrito no canal, clica agora mesmo aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele super like motivacional agora no final, ok? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os dois títulos mundiais que tem a seleção de Portugal. Ficou curioso? Quer conhecer essa história? Então, vamos nessa! A gente sabe que um título de Copa do Mundo é um título que ainda falta na sala de troféus da seleção portuguesa. Até a geração de Eusébio, que levou Portugal a um terceiro lugar na Copa de 66, logo em sua estreia em mundiais, a seleção era muito fraca. A partir da geração de Cristiano Ronaldo, a seleção de Portugal entrou definitivamente no rol das grandes seleções mundiais. Haja vista não apenas as constantes participações em Copas desde 2012, mas também ao título da Eurocopa de 2016, com um time de estrelas, como Rui Patrício, Pepe, Éder, Quaresma, entre outros. Mas no final da década de 1980 e começo da década de 1990, bem antes da consolidação de Portugal como uma potência no futebol, uma geração trouxe para o país dois títulos do Mundial Sub-20. O Mundial Sub-20, ou seja, para jogadores até 20 anos de idade, vem sendo disputado desde 1977. E a seleção mais vezes campeã é a Argentina, com 6 conquistas, sendo a última em 2007. O Brasil vem em segundo lugar, com 5 taças, sendo a última em 2011. Em 1989, a Copa do Mundo Sub-20 foi realizada na Arábia Saudita, mais especificamente nas cidades de Riad, que é a capital, Dammam, Jeddah e Taif. Para chegar ao Mundial Sub-20, Portugal teria que ficar entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Europeu Sub-18 que foi realizado no ano anterior. Na fase de qualificação, a seleção portuguesa foi primeira colocada em um grupo que ainda tinha a Alemanha Ocidental, França e Suíça. Nas fases seguintes, eliminou a Holanda e a Espanha, mas na grande final acabou perdendo o título europeu para a seleção da União Soviética, tendo que se contentar com o vice-campeonato e com a vaga no Mundial, o que também já era muita coisa. É claro! Para o Mundial Sub-20 de 1989, a seleção portuguesa era comandada pelo treinador Carlos Queiroz, que mais tarde ainda viria a assumir o comando da seleção principal, do Sporting Lisboa, da seleção dos Emirados Árabes, da África do Sul, do Irã, Real Madrid e até dezembro de 2020 treinava a seleção da Colômbia e contava com jovens promessas, como o goleiro José Bizarro. O nome do cara era Bizarro. Guarda-redes do Benfica, o zagueiro Paulo Madeira do Benfica e que em 2002 teve uma passagem pelo Fluminense, o lateral Mário Morgado, revelado no Porto, mas que estava atuando no Gil Vicente, os meias João Pinto do Boa Vista e que depois marcaria época tanto no Benfica quanto no Sporting, e Tozé do Leixões, e os atacantes Jorge Couto do Porto e Felipe do Sporting. A seleção portuguesa foi sorteada dentro do grupo A, ao lado da anfitriã Arábia Saudita, da Nigéria e da Tchecoslováquia. A estreia foi no dia 17 de fevereiro de 1989, no estádio Rei Fahd, em Riad, diante da Tchecoslováquia. Vitória lusa pelo placar de 1-0, gol do atacante Paulo Alves, atleta do Gil Vicente e que mais tarde também atuaria no West Ham da Inglaterra e no Bastia da França, aos 43 minutos da etapa final. O árbitro dessa peleja foi o brasileiro José Roberto Wright. No dia 20, no mesmo local, o selecionado lusitano enfrentaria uma das mais tradicionais seleções da categoria, a Nigéria, que 4 anos antes havia terminado o Mundial Sub-20 na terceira colocação. Portugal bateu os nigerianos pelo placar de 1-0, gol salvador anotado aos 34 do segundo tempo pelo boavisteiro João Pinto. No dia 22, chegava a hora de duelar contra os anfitriões sauditas. Com José Roberto Wright no apito, a seleção de Portugal levou 3-0 da Arábia Saudita, que marcou todos os gols na etapa final, com Khaled Al-Arbi, jogador do Al-Ahly Jeddah, aos 7 minutos, Khalid Al-Romahi, jogador do Al-Watani, aos 11, e Hamad Al-Debaiki, jogador do Al-Ettifaq, aos 38 minutos. Mesmo com o resultado adverso,
a seleção portuguesa avançou como primeira colocada no Grupo A, com 4 pontos, seguida pela também classificada Nigéria com 3 e pelas eliminadas Tchecoslováquia com 3 e Arábia Saudita com apenas 2. Lembrando que na época a vitória ainda valia 2 pontos. No Grupo B, avançaram a líder União Soviética com 6 pontos e a Colômbia, segunda colocada, com 2 pontos, deixando de fora a Síria e a Costa Rica, que somaram 2 pontos cada uma. No Grupo C avançaram o Brasil, primeiro colocado com 6 pontos, e os Estados Unidos, segundo colocado com 3 pontos, eliminando a Alemanha Oriental com 2 e o Mali com apenas 1. No Grupo D, a grande surpresa foi a incrível classificação em primeiro lugar da seleção do Iraque, que venceu as 3 partidas que jogou. A outra classificada foi a seleção da Argentina, que somou 2 pontos, deixando de fora, com a mesma pontuação, as seleções da Noruega e da Espanha. O jogo das quartas de finais ocorreu no dia 25 em Riad. Portugal se classificou após vitória sobre a Colômbia por 1-0. Gol do meia Jorge Couto, jogador do Porto, aos 40 da etapa inicial. Nos outros jogos, a seleção brasileira eliminou a Argentina ao vencê-la por 1-0. A Nigéria despachou a União Soviética nos pênaltis, 5-3, após empate em 4-4 no tempo normal, e os Estados Unidos eliminaram o Iraque ao vencê-lo por 2-1. Pelas semifinais em Riad, no dia 28, haveria o grande duelo lusófono entre Brasil e Portugal. A seleção brasileira não chegaria naquela semifinal por acaso. O time tinha jogadores como o goleiro Carlos Germano, do Vasco da Gama, o zagueiro Rogério, do Flamengo, o meia Leonardo, do Flamengo, o meia Bismarck, do Vasco da Gama, e os atacantes Sony Anderson, do Vasco, e Marcelinho Carioca, do Flamengo. Mas a seleção portuguesa eliminou a seleção brasileira ao vencê-la pelo placar de 1-0, gol do atacante Amaral, do Sporting, aos 23 minutos do segundo tempo. Na outra semifinal, a Nigéria despachou os Estados Unidos, após vitória por 2-1. A grande final aconteceu no dia 2 de março, em Riad. Portugal venceu a Nigéria por 2-0. Gols de Abel Silva, do Benfica, aos 44 do primeiro tempo, e Jorge Couto, aos 31 da etapa derradeira, fazendo de Portugal campeão do Mundial Sub-20 de 1989. O time campeão tinha Bizarro no gol, Pedro Valido, Paulo Madeira, Morgado e Abel Silva na defesa, Tozé, Hélio Souza, Felipe Ramos e Jorge Couto no meio-campo, Amaral e João Pinto no ataque. Em 1991, o Campeonato Mundial Sub-20 seria jogado, adivinha onde? Em Portugal, condição ideal para a seleção portuguesa conquistar o bicampeonato. Obviamente, o país anfitrião, que era Portugal, não precisou passar por fase de qualificação para o torneio. Os jogos foram disputados no antigo Estádio das Antas, na cidade do Porto, no Estádio da Luz, em Lisboa, no Estádio 1º de Maio, em Braga, no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, e o Estádio de São Luís, na cidade de Faro. Ainda treinada por Carlos Queiroz, a seleção portuguesa contaria com atletas de grande reconhecimento mais recente, como o goleiro Brassard, jogador do Marítimo de Funchal, os zagueiros Jorge Costa, do Porto, e Abel Xavier, da Estrela de Amadora, e que depois jogaria em times como PSV da Holanda, Liverpool e Roma, os meias Rui Costa, do Benfica, e que depois marcaria época na Fiorentina e no Milan, e Capucho, então no Gil Vicente, e o atacante Luiz Figo, do Sporting, e que ainda jogaria no Barcelona, no Real Madrid e na Internazionale de Milão. Portugal foi sorteado dentro do Grupo A, que ainda continha as seleções da Coreia do Sul, da Irlanda e da Argentina. Um fato curioso é que as Coreias do Norte e do Sul jogaram juntas com a bandeira da Coreia unificada. Porém, estatisticamente, se considera apenas a seleção considera-se apenas a participação da seleção da Coreia do Sul, já que foi ela quem conquistou a vaga. A estreia de Portugal aconteceu em 14 de junho, na cidade do Porto, com vitória de 2-0 sobre a seleção da Irlanda. Os gols foram marcados por João Pinto aos 17 do primeiro tempo e por Capucho aos 33 da etapa final. Na segunda rodada, no dia 17,
no Estádio da Luz, em Lisboa, a seleção portuguesa goleou a Argentina por 3-0. Todos os gols ocorreram no segundo tempo. Gil, jogador do Benfica, aos 11, Paulo Torres, do Sporting, aos 35 e Tony, do Porto, aos 41. Na terceira rodada, no dia 20, a seleção portuguesa venceu a Coreia do Sul pelo placar de 1-0, gol de Paulo Torres, aos 42 do primeiro tempo. Portugal passou em primeiro lugar, com 6 pontos, ao lado da Coreia do Sul, que avançou em segundo com 3. Ficaram de fora a Irlanda com 2 e a Argentina, olha aí, lanterninha com apenas 1 ponto. No grupo B, o Brasil passou em primeiro, com 5 pontos, ao lado do também classificado México com 4. Foram eliminadas a Suécia com 2 e a Costa do Marfim com apenas 1 ponto. No grupo C, avançaram a Austrália, líder com 6 pontos, e a União Soviética, segunda colocada com 4. Ficaram de fora o Egito com 2 e Trinidad e Tobago com 0. No grupo D, avançaram a Espanha, líder com 5 pontos, e a surpreendente Síria com 4, eliminando a Inglaterra com 2 e o Uruguai com apenas 1 ponto ganho. O México seria o adversário da seleção portuguesa em Lisboa no dia 22 pela fase de quartas de finais. Bruno Mendonça, jogador do Puebla, até marcou para o México aos 35 do primeiro tempo, mas Portugal venceu por 2-1. Gols de Paulo Torres aos 3 do primeiro tempo e de Tony aos 11 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Nos outros jogos, a Austrália eliminou a Síria nos pênaltis por 5-4 após empate em 1-1 no tempo normal. O Brasil despachou a Coreia do Sul ao vencê-la por 5-1 e a União Soviética eliminou a Espanha ao vencê-la por 3-1. Nas semifinais, no dia 26, em Lisboa, Portugal mediu forças diante da Austrália. Vitória lusitana pelo placar de 1-0, gol de Rui Costa aos 31 da etapa inicial. Na outra semifinal, o Brasil goleou a União Soviética e também se garantiu na final. Brasileiros e portugueses estariam mais uma vez frente a frente em um Mundial Sub-20, repetindo o duelo da semifinal do Mundial passado, o de 89. Só que desta vez, o embate lusófono seria na grande decisão. O Brasil tinha um elenco ainda melhor que o de 89, com peças como o zagueiro Andrei, do Palmeiras, o lateral Roberto Carlos, na época no União São João de Araras, e que depois seria destaque no Palmeiras e no Real Madrid, o meia Djair, do Botafogo, o atacante Paulo Nunes, do Flamengo, e que depois brilharia no Grêmio e no Palmeiras, e o atacante Elber, na época no Londrina, e que depois seria ídolo no Bayern de Munique da Alemanha. O duelo se deu no dia 30, em Lisboa. Apesar do bom jogo, Portugal e Brasil não saíram do 0-0 e o jogo foi para os pênaltis. Os portugueses venceram por 4-2 e conquistaram o bicampeonato da competição. Bem pessoal, a intenção do vídeo de hoje foi contarmos a história dos 2 títulos do Campeonato Mundial Sub-20 conquistados pela seleção portuguesa nos anos de 89 e 91. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita a oportunidade para clicar aqui embaixo no botão inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar aquele super like motivacional agora neste final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!